bem-vindo a mais um episódio desse projeto, que é um lugar onde a gente discute sobre moda, beleza e cultura. No primeiro episódio eu conversei com a minha avó, que é costureira, então se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. Então seja muito bem-vindo, Will. É muito legal ter você aqui, que é um amigo, né? E eu vou começar a nossa conversa primeiro perguntando de você, né? Vou pedir para você se apresentar e contar pra gente o que você faz, enfim. Obrigado, Sté, pelo convite. É muito legal estar aqui nesse projeto. Eu sou o Will, eu trabalho com produção de conteúdo, direção e produção de conteúdo, principalmente focado na área de moda e esporte. Eu sempre tento trabalhar com essa junção entre esses dois universos aí. Legal. E aí eu queria te perguntar da sua infância, para você me contar como que começou assim esse seu interesse por esporte. Eu sei que você pratica várias coisas e tal, mas eu queria entender um pouco mais sobre isso. Meu interesse por esporte começou desde novo. Meu irmão, ele jogava bola e tal. Ele não chegou a ser profissional, mas ele jogava muito bem. E ele sempre incentivou, meu pai também sempre incentivou. Eu gostava de assistir bastante futebol. E quando eu era pequeno, eu gostava bastante de assistir a seleção brasileira na época. Isso foi em 2006, 2005 e tal. A época que era muito boa. Exato. E aí eu comecei a fazer escola de futebol e tal. Nunca fui muito bom em futebol, mas eu sempre fui meio esforçado. Uhum. Depois eu passei por basquete. Eu até jogava bem basquete, mas eu sou pequeno. Depois fui pro atletismo. Aí no atletismo eu fui pro alto rendimento, fui atleta profissional. Legal. E fiquei até mais ou menos 2024. E aí agora eu só faço esporte por lazer, saúde mesmo. Por hobby mesmo. Exatamente. Legal. E a sua história com a moda? Quando que começou esse interesse? Na verdade, esse interesse começou quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu sempre gostei bastante de arte. Na época do ensino médio, eu desenhava na mão mesmo, tipo nanquim em papel. Uhum. Fazia umas artes num papel A3, A2. Quando eu estava no terceiro ano, no segundo ano, eu comecei até a vender umas artes. Mas assim, tava batendo a formatura na porta, eu ficava, pô, eu quero fazer uma faculdade, eu não sei do quê. Uhum. E aí eu falei, não quero fazer arte porque na minha cabeça ia ser muito duro para conseguir uma grana. Sim. E eu gostava bastante de história, que também é bem complicado pra, sabe, é uma jornada árdua, assim. Eu falei, não, eu Sim. quero arrumar alguma coisa que dê um retorno melhor, assim, com um esforço relativamente mais tranquilo, assim. Uhum. E aí, na época, uma professora minha veio e falou, pô, você ia gostar de moda, porque moda tem mais oportunidade, é um mercado de trabalho interessante para trabalhar, tem um leque maior de nichos, né, dentro da moda. E aí eu comecei a pesquisar, mas na época eu não sabia nada de moda. Pra mim, moda era tipo algo super pra quem é de conceito, sabe? Era Uhum. muito... Era muito distante. Exato, o que eu sabia de moda era tipo Esquadrão da Moda e Diabo Veste Prada, assim. Sim. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e aí eu falei, ah, quer saber? Vou pesquisar por cima, assim, tipo, nota de corte, piso salarial, era o meu interesse. Uhum. E aí eu fiz o vestibular, passei na faculdade. E foi muito bom isso, porque quando eu entrei na faculdade, tudo que eu aprendi era novo, porque eu não tinha base nenhuma. Uhum. Então não teve quebra de expectativa, porque eu não esperava nada, eu só queria me formar e trabalhar, entendeu? Sim. Isso aconteceu comigo na pós, porque eu sou formada em marketing, então pra mim era um universo completamente diferente. E eu também não tinha expectativa nenhuma, porque eu não sabia nada. Então, assim, o que vinha tava bom, né? Exato, é tudo aprendizado, né? Sim. E aí, uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, você não pensou em fazer educação física na faculdade? Eu pensei em fazer até eu começar a ter teoria de educação física. Eu falei, acho que não é pra mim. Entendi. Mas eu gosto bastante de educação física. Você gosta assim. mais de praticar do que a Sim, teoria em si? exato. Eu gosto de correr, pular, fazer força, Legal. brincar e tal. E tinha, tipo assim, alguma referência pra você naquela época que você tava ali de ensino médio, pensando em fazer moda? Tinha alguém que você se inspirava e tal nessa área da moda ou não? Não. Não tinha. Não vem nenhum nome, eu não conhecia absolutamente ninguém. Sendo Aham. bem sincero, assim. Na época tinha poucos influenciadores, não conseguia ser influenciadores. Não conhecia marcas, não conhecia estilistas, não conhecia criadores, não conhecia nada de moda. Assim, meu conhecimento era o básico do básico. Tipo, eu sei que Sim. moda faz roupa. Aham, Entendeu? entendi. Era isso. Sim. Mas você pensava, por exemplo, assim, vou trabalhar com o quê dentro da moda? Você já tinha uma ideia ou você estava entrando pra descobrir? Quando eu entrei mesmo, eu pensei em trabalhar com alguma coisa envolvendo estamparia, porque eu já gostava de desenhar. Com meu conhecimento super básico, assim. Mas aí, com o tempo, eu fui descobrindo novas áreas e tal. E a área que eu me formei em negócios da moda,
que é diferente de design. Tá. A gente pegava mais a parte de gestão, assim. E foi muito bom, porque aí eu falei, pô, eu acho que talvez, em vez de fazer estamparia, talvez eu pudesse investir em um negócio, Legal. sabe? Aí eu comecei a aprender e gostar mais dessa parte. E isso me ajudou bastante em outros projetos futuros, né? Uhum. E que faculdade que você fez? Eu fiz na Anhembi Morumbi, Ah, legal. eu gosto da moda. Comecei em 2019 e me formei em 2022. Você fez em qual campus? Eu comecei no campus da Paulista 2, que era ali... É na 13 de maio, que é ali perto da Brigadeira ali. Aham. Só que aí durante a pandemia, eu peguei a pandemia e Ah, aí tá. eles fecharam aquele campus e foi pro campus da Paulista, que é perto da Estação da Consolação. Mas aí eu já tava no último ano de faculdade, não teve uma integração com o campus e tal. Entendi. Mas o campus da Paulista 2 que eu fazia era o mais vazio, porque eu sou de Mogi. Tá. E aí eu estudava à noite. O outro local que tinha curso de negócio da moda da Anhembi Morumbi era no Morumbi. Pra eu ir de manhã eu tinha que acordar muito cedo. Não, ali é muito E longe. pra eu ir à noite eu ia chegar muito tarde. Sim. E eu já chegava tarde, eu chegava em casa às 11h30, meia-noite, quando eu saía da 13 de maio lá da Paulista 2. Uhum. E ele era um campo super vazio e eu adorava. Sim. Porque era muito vazio, entendeu? Eu achava muito gostoso assim, a tranquilo, vibe assim. do lugar, sabe? Eu fiz em Embi Morumbi também, eu fiz ali na Moca, mas uma vez eu fui ali pro Morumbi, ali, Vila Olímpia, não sei exatamente ali qual é o nome daquele campus lá. É Morumbi mesmo? Tem na Vila Olímpia e tem no... E tem no Morumbi. Tinha, né? Hoje não existe mais. Ah, tá. Então acho que eu fui no da Vila Olímpia. Eu já achava muito, muito longe. É longe. Porque eu também sou da Zona Leste, né? Você é de Mogi e tal, então fica completamente Sim. fora, né? Mas aí na faculdade, assim, o que você mais gostou? O que você foi se descobrindo? Com o que você trabalhou? Como que foi esse processo para você? As matérias que eu mais me envolvi foram as matérias que eu tive presencialmente, né? Tá. Apesar de, tipo, eu estudar durante a pandemia, não é a mesma coisa, pô. Não. Do que você tá na sala de aula, com o pessoal, com o professor explicando ali. As matérias que eu mais me envolvi foram imagem de moda, tanto que é uma matéria que eu uso muito de base para qualquer trabalho que eu faço, assim, tipo, referência, repertório de imagem, sabe? Uhum. E isso abriu muito, assim, minha mente para poder apreciar diferentes formas de abordagens artísticas, não só na moda, mas na música, Uhum. no esporte mesmo, tipo, acompanhar coisas que eu não acompanhava e a saber apreciar, entendeu? Tipo, pô, talvez não seja o que eu gosto, mas, tipo, tem repertório ali, o que eu posso, sabe, absorver dali para levar para outros campos e outros trabalhos também. Legal. E aí, por exemplo, você comentou que você usou isso para trabalho, mas com o que você trabalhava nessa época aí de faculdade? Na faculdade, na época da faculdade, eu comecei a fazer um estágio, na época que eu fiz estágio em vendas. Tá. Mas eu fui para vendas porque eu quis ir para vendas. Eu sempre fui muito, muito comunicativo, assim, eu não sou um cara tímido. Apesar de me achar uma pessoa reservada, eu não sou um cara tímido, eu gosto de conversar, não tenho problema. Mas eu tinha muita dificuldade em ofertar as coisas. Eu achava que quando eu chegava pra ofertar, eu achava que eu tava incomodado. Eu falei, pô, se a pessoa quiser comprar, eu não preciso ofertar, ela vai vir até mim. É o que eu penso. Então, aí eu falei, eu vou fazer um estágio em vendas, porque eu acho que a área é mais deficitária em mim hoje. E eu queria poder trabalhar. E aí eu fiz num comércio. Foi até em Mogi das Cruzes, no centro de Mogi. Uhum. E eu fiquei lá, eu fiquei quase um ano. E aí, tipo, eu aprendi do zero. Mas foi um lugar muito bom pra aprender. Porque como era um brechó de peças infantis, né? Então o público que chegava lá era tipo mãe, vó. Uhum. E parece que quando as pessoas estão comprando roupa pra criança, as pessoas são mais pacientes. Entendi. Então isso me ajudou bastante nesse, desenvolver um processo de venda para um cliente e tudo mais. Legal. E assim, você já também, de certa forma, já estava ali envolvido com a área da moda, né? Não Sim. foi vendas, tipo, genérico, né? Qualquer coisa Não, ali. foi venda, tipo, num comércio de moda, entendeu? Legal. E esse foi seu primeiro trabalho? Não, meu primeiro trabalho foi 14 anos, eu fui garçom. Ah, tá. Fui garçom e, assim, foi um trabalho, era puxadinho, assim. Sim. Eu trabalhava, não puxado de horário, era um ambiente legal, o pessoal era bem bacana, o local era ótimo. Mas é que você trabalhar servindo comida mexe, tipo, com o emocional das pessoas, ao meu ver. Porque quando Sim. a pessoa tá com fome, geralmente vai ficar mais estressada, não tem tanta paciência pra esperar. Sim. E você, às vezes, acaba escutando poucas e boas. Então eu levo pra mim que, pô, ainda bem que eu peguei logo um trabalho punk de começo, assim, porque qualquer outro trabalho que veio depois, pra mim, é uma benção, entendeu? Sim. Eu acho que lidar com o público, de certa forma, às vezes tem os seus desafios, né? Sim. Eu também já trabalhei como garçonete, mas não aqui no Brasil, a época que eu morei fora.
É uma experiência diferente, eu não sei dizer se seria exatamente igual aqui no Brasil, talvez eu acho que não, porque aí a cultura já muda, né, enfim. Mas eu acho que para mim, pelo menos, a maior dificuldade era assim, era lidar com diferentes pessoas, né? Porque é um público muito diverso que vai entrar no restaurante, né? E aí tem gente, igual você falou, tem gente que tá mais estressada, tem gente que é muito tranquila, que vai te dar uma Exato. gorjeta e tipo, sei lá, vai fazer seu dia não só pela gorjeta, mas o jeito que a pessoa vai te tratar e tal. E tem gente que já não, né? Exato, aí você tem que saber Levar, né? diferenciar aí. Esse trabalho era pra eu ficar nas férias, um mês, eu acabei ficando quase 2 anos. Caraca! Mas aí quando eu saí, eu falei, nossa, nunca mais eu quero trabalhar de garçom, assim, sabe? Mas é bom. Sim, Qualquer outra coisa que veio depois, eu acho que isso me preparou muito, sabe? Às sim. vezes, quando tem algum trabalho que seja mais em grupo e tal, aí às vezes tem um companheiro ou uma companheira de trabalho que sente mais a pessoa, fala, não, relaxa. Porque, tipo, eu fico, ai, já tive que aguentar Coisa pior. situação mais delicada ou estressante, Sim, assim. Então hoje é de boa, às vezes, lidar com o pessoal da moda, assim. sim. É verdade, um bom ponto. E aí, você comentou do brechó, e eu sei que você tem uma página, mas eu queria saber também se você teve outros trabalhos entre o brechó e a sua página, como que você criou essa página, né? Como que foi isso pra você? É, primeiro, eu tive outro negócio durante esse meio. Eu saí do. Quando eu terminei a faculdade, eu saí do estágio, porque eu queria trabalhar com o meu próprio projeto. E na Legal. época eu já tinha um olhar, assim, tipo, pro esportivo. Na época eu era atleta de atletismo. E aí eu vi algumas oportunidades de trabalhar, tipo, no meio esportivo, assim, com produtos. Na época eu não pensava em trabalhar com conteúdo. E aí eu abri uma marca, assim, tipo, bem pequenininha, de Que legal. Instagram, que eu vendia uns acessórios esportivos. Uhum, Tipo, faixa de cabelo, headband, sabe? Coisa pequena assim e tal. uhum, Como o investimento era menor também, eu optei por produtos que precisassem de investimento menor. uhum. E até que ia bem e tal, só que vendas é complicado, né? Porque tem época que não vende tanto e tal. Enfim, como eu tava começando, ainda tinha algumas dificuldades que você acaba pegando com o tempo. E foi aí que começou o gatilho para eu começar a produzir conteúdo, né? Uhum. Já entrando um pouco nesse tema assim, eu ficava no começo começou a vender bem. Na época, além de fazer isso, eu fazia customização tipo de calçados, né? Pegava o Uhum. calçado, dava um trato, fazia uma arte ali. Só que chegava uma época que não tinha tanto cliente, tanto produto. Então, gente, dando continuidade aqui, vocês vão sentir que teve um corte, mas foi por conta do sol. A gente está gravando externo e vai fazer super sentido esse local aqui que a gente está gravando, mas a gente deu uma corridinha do sol, então por isso que agora a gente está sentado em outro ângulo aqui, aproveitando uma sombra, tá bom? Mas enfim, Will, você estava comentando que você estava ali produzindo seus acessórios com a sua marca própria, você também estava fazendo personalização de tênis, enfim, e aí você ia começar a comentar sobre outras coisas que você foi fazendo. Sim, sim. Retomando, eu fazia essas personalizações. Na época eu consumia bastante rede social para pegar referência de arte e tudo mais. E como eu nunca deixei de acompanhar esporte, eu comecei a sentir uma falta de conteúdos que trazessem uma informação de moda e esporte mais refinada. Eu Uhum, sentia que os veículos esportivos traziam alguma informação de moda, era mais lançamento de camiseta e não tinha uma informação, não tinha um aprofundamento, né, uhum. dentro da peça em si, do porquê daquela peça. Às vezes quando tinha uma informação técnica muito básica que já solta no release da marca. Uhum. E os veículos de moda falavam um pouco de esporte, né? Até hoje eu acho que tem essa falta de ambas as partes. Mas faz parte, é o foco de cada uma ali. E aí eu senti esse vácuo para poder começar a escrever, mas eu não tinha nenhuma pretensão de, eu vou virar produtor de conteúdo. Era mais para ocupar meu tempo livre. Como as demandas que eu tinha na época era mais pela manhã, às vezes eu ficava a tarde toda livre. E aí eu falei, pô, vou começar a escrever e tal. E aí eu comecei a fazer uns textos falando sobre moda e esporte. Peguei uns temas básicos assim que eu já tive na minha cabeça. E na época eu consultei com alguns conhecidos e amigos que trabalhavam com jornalismo, ou Ah, legal. escreviam, ou trabalhavam com publicidade, que tinha esse conhecimento mais profissional, se um texto é bom ou não. Uhum. E aí eles falaram, pô, o texto é muito bom, bem legal, ele prende e tudo mais.
são temas interessantes. E aí eu criei a página e fui. E aí, quando eu pensei no nome, na época eu tava começando a tendência do Blockcore. Legal. Tava no início da tendência do Blockcore. E aí eu pensei, acho que o nome da página vai ser The Blockcore. Mas eu falei, esse é um nome muito grande. Eu falei, vai ser Block. E aí eu coloquei um block.br, porque a gente tá no Brasil. Uhum, Da hora. E aí foi isso. Aí eu pensei em um logo estilizado e tal. Tanto que na minha marca foi um logo que eu pensei mais estilizado. Eu falei, não, eu quero fazer um logo estilizado. Uma arte. Pra ser a identidade. Mas aí eu falei, não, por enquanto eu vou deixar só escrito o nome Block. E até hoje eu não fiz o logo estilizado. Até hoje é só o letreirinho escrito Block. Só Mas é seu logo, é sua identidade. Exatamente. Aí ficou, aí eu falei, não precisa mais. Já tá assim. Pô, mas é legal que você tem uma veia bem empreendedora, assim, né? Porque você não é um cara que fica, tipo, parado. Porque você poderia simplesmente, tô tranquilo aqui, vou passar minha tarde tranquilão, né? Você tá sempre ali buscando fazer alguma coisa, né? Tipo, criar alguma coisa. Você tem uma veia bem artística, assim, né? Uma coisa que eu ia te perguntar é, até mesmo para quem não sabe, né? O que significa Block? Block, na verdade eu conheci da tendência do Blockcore. Block é uma expressão, uma gíria na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que se refere, tipo, cara, tipo, um homem. Da mesma forma que chama, um irmão, um mano. O pessoal chamam de bloke. E na Inglaterra, blockcore começou como uma tendência do uso das camisas de clube, de futebol. Mas ali focados no bairro, principalmente em Londres, assim, onde tem muitos clubes de futebol. Na Inglaterra, no todo, tem muito clube de futebol, como o país é muito pequeno, muitos clubes são de bairro. Eu não tô falando de clubes, tipo, gigantescos, tipo Liverpool, Manchester, Chelsea e tal, Arsenal. Eu tô falando de clubes pequenos, tipo, segunda, terceira divisão são bastante clubes locais e tinham bastante essa tendência do uso dessas camisetas nos bairros, e aí ficou o nome do Blockcore. Da hora. Nossa, eu não sabia. Tipo assim, pra mim eu entendi ali como uma moda esportiva e tal, Sim. né? Mas eu não sabia de onde vinha, enfim, achei bem da hora. E dentro da sua página, dentro da Block ali, né? O que você começou a produzir? Como que foi para você entrar em contato com outras empresas? Não sei se você chegou a fazer parcerias e tal. Como que foi esse desenvolvimento para você como empreendedor mesmo? Então, no começo, como eu falei, eu comecei despretensiosamente. Só que aí a página começou a andar, eu comecei... Quando a página estava pequena mesmo, antes de pegar 80, 100 seguidores, o pessoal que acompanhava já elogiava bastante o conteúdo, falava que o conteúdo era muito bom. E eu falei, tá aí, quer saber, acho que vou procurar eu penso muito pro lado comercial. Eu sou um cara que gosta muito de conceito e arte, mas eu sempre penso, tipo, o que isso pode pingar no bolso, sabe? E aí eu falei, tá aí, eu acho que vou procurar uma oportunidade de fazer uma grana. E na época, como a página era pequena, eu nem pensava em rentabilidade. E eu comecei a enviar e-mail para veículos de mídias e tal. Falando, eu escrevo sobre modo esporte, pedindo uma oportunidade, né? Na caruda mesmo? Na caruda, eu pegava o e-mail e mandava. E aí eu comecei a... Na época, a Africanize me deu uma oportunidade. Tanto que eu continuo trabalhando com eles até hoje, já faz mais de 2 anos isso daí. Legal. E lá eu fiz bastante contato e tudo mais. Foi muito bom trabalhar em outras páginas e tal. Já fiz trabalho junto com a Africanize, também já pude colaborar um pouco com a FFW, fazer alguns conteúdos para eles. Que da hora. E é bom porque você faz conteúdo profissionais. Mas na parte do comercial, na Block em si, eu fiz na caruda. Eu produzia os conteúdos e depois com o tempo, quando eu entrei na pós, que inclusive foi quando eu conheci você, o Augusto e tudo mais, a galera da sala, foi quando eu tive aquela ideia de, vou fazer uns editoriais. Porque o pessoal fala, a imagem de moda é muito legal. E eu falava, a imagem de moda é muito legal, vou fazer algo mais autoral. O texto era autoral, mas às vezes, tem um texto, mas tem imagens. Eu queria fazer algo 100% original. Daí eu comecei a produzir os editoriais, comecei a ir em evento. Antes eu fazia muito foto, hoje eu faço mais vídeo. E aí eu falava, eu quero começar a ganhar um dinheiro, né? Porque se faz um editorial, você gasta. Sim. Alimentação, modelo, fotógrafo. No começo eu fazia mais colaborativo, mas depois de fazer alguns eu falei, eu quero começar a pagar o pessoal. Entendeu? Porque, se chamar sempre colaborativo é complicado, né? Sim. E aí eu falei, vou começar a mapear.
E aí eu sempre faço esse mapeamento. Eu mapeava marcas que eu achava interessante de trabalhar, seja pelo produto, seja pela linguagem da marca, ou às vezes, tipo, como isso poderia facilitar o meu processo de trabalho. Uhum. E aí eu pegava o e-mail, né? Entrava no site e mandava e-mail, montava um planinho de proposta, mandava um monte. Você mandava para aqueles e-mails genéricos Sim, mesmo, e-mail da empresa. comercial. Aham. Tinha alguns que respondiam, tipo, se eu mandava 100, uns dois respondiam. Mas faz Caraca. parte. Sim. Mas teve outras parcerias que chegaram. E pra ser sincero, as parcerias que renderam foram as parcerias que vieram até mim, não as parcerias que eu procurei. Mas faz Tá. parte, também não é algo que tipo, Sim. ai, me desanima. Sim. Eu acho que faz parte, entendeu? Você tem que bater na porta mesmo pra vender seu peixe. Sim. Senão É, eu, ninguém eu vem. sinto isso também com o meu próprio trabalho, né? Eu sou fotógrafa e videomaker e eu acho que assim, quando eu chego oferecendo, eu sinto que o cliente, ele fica mais com o pé atrás, né? Pô, você tá me Sim, oferecendo por quê, né? A pessoa fica mais receosa. Mas quando o cliente chega até você, é muito mais fácil você fechar aquele cliente, né? Porque sim. ele já gostou do seu trabalho, ele já chegou ali de alguma forma porque ele curtiu, né, o seu estilo. Então, eu imagino também que para a marca seja a mesma coisa ali. Ela já está acompanhando o seu trabalho, ela já acha que faz sentido ali fazer uma parceria com você, né? E aí ela Sim. vai querer fechar negócio, né? Exatamente. E essa questão de entrar em contato com a marca, eu acho também é algo que você desenvolve com o tempo. É claro que a primeira abordagem que você vai ter não vai ser tão refinada, bem explicada e estruturada igual a última que você vai mandar. Sim, Então com a primeira certeza. quando eu mandei, eu acho que eu tinha, sei lá, 6 meses de página. Passou 1 ano e meio. Aham. Então você vai adaptando, você vai conhecendo pessoas que você conversa. Eu não sou uma pessoa que tem medo de conversar, pedir ajuda, ceder ajuda. Eu gosto dessa troca também, conhecer pessoas para ter essa troca, e isso vai ajudando você a ter um refino ali, porque da mesma forma que eu penso, pô, chegar também é chato, mas também você tem que saber vender. Às vezes a pessoa precisa, ela só Sim. tá desconfiada. Entendeu? Aham, sim, sim. Aí vai da pessoa te conhecer, né? Melhor. Sim, aí você estrutura uma proposta e tal. E também com Legal. o tempo, conforme o tempo vai passando, você vai crescendo. Mais pessoas te acompanham, mais material você tem, mais portfólio você tem, mais conteúdo autoral Mais você tem, experiência, né? Vai mais vai ficando. enriquecendo, entendeu? Sim, com certeza. Faz parte do processo. Sim. E aí, como que você tá agora, por exemplo, com relação a trabalho? Você ainda tem a página da Bloke, correto? Sim. E aí você tá. O que mais você tá fazendo? Tá só com a Bloke? Atualmente eu produzo conteúdo para Africanize, como eu falei. Eu tô há acho que mais de 2 anos ou 2 anos com eles. Hoje eu trabalho com eles full time, Uhum. produzindo não só. Eu fiquei muito tempo só produzindo conteúdo de moda. Agora eu produzo conteúdo de moda, esporte. Às vezes eu pego algum outro conteúdo interessante. Pessoal, lá é uma página muito boa de trabalhar, assim, sabe? Dá uma liberdade bem legal. E eu Bacana. também tô com a Bloke, só que agora eu tô mudando um pouco a linguagem de conteúdo. Antes eu postava bastante, 2, 3 vezes por semana, trazia bastante conteúdo histórico. Mas como hoje eu tô mais focado num conteúdo mais autoral, mais visual, com uma linguagem talvez que seja mais palatável Uhum. ao olhar, e enfim. E eu também tô muito numa vibe de explorar músicas, assim. Inclusive, atualmente eu faço aula de piano e tal. Porque eu gosto de, tipo, eu quero ter um refino musical melhor e eu quero explorar isso junto à página. Só que o que Legal. acontece? Um vídeo, você demora pra editar, aí você já trabalha. Uhum. Aí você já edita o vídeo no seu horário livre, aí você tem que colocar música. Leva um tempo, então não Leva. dá pra postar sempre. Então o Sim, tempo de produção de um post pro outro aumenta, entendeu? Essa sim. cadência. E também eu tô ainda nos editoriais. Uhum. Atualmente eu produzi uns editoriais que eu tô lançando com o tempo, né? Uhum. E eu tô usando uma câmera diferente agora. Uma câmera um pouco mais antiga, da Fuji. Que eu acho que também traz uma estética legal. Porque no final, apesar da Bloke ter sido o motivo de eu ter entrado na produção de conteúdo, se hoje eu trabalho com conteúdo e vivo disso é por causa da Bloke, pra mim a Bloke é um grande experimento, entendeu? Uhum. Tipo, pra mim a graça da Bloke é, claro, você vai ficar em esporte, moda e cultura, que são os 3 pilares da Bloke. Mas, pra mim, é importante experimentar, trazer Uhum. novas abordagens. Tipo, eu quero abordar uma nova linguagem no editorial, eu quero trazer um vídeo com uma estética de vídeo diferente, eu quero colocar uma música, eu quero pegar um corte, Que da hora. entendeu? Eu acho que Sim. isso é a graça, porque no final
A Bloco é meu portfólio, entendeu? E o portfólio Uhum. de quem ajuda na página, quem já passou, quem auxilia também em alguns conteúdos, entendeu? Sim. Então, pra mim, tipo, é importante isso. Tanto que quando eu vou fazer algum conteúdo com terceiros Uhum. e a pessoa dá uma ideia, eu sempre falo, pô, vai na sua, entendeu? A página tá lá aberta. Uhum. Vem, dá sua ideia, essa ideia render, a gente vai fundo. Que Eu legal. fico aqui no suporte, você pode trabalhar sua ideia à vontade. Eu ia até te perguntar isso, mas eu acho que você já acabou respondendo, né? Qual seria o seu diferencial frente a outras páginas? Porque acho que quando você começou, você tinha um diferencial talvez muito grande ali, porque você estava construindo algo que você via que outras páginas não faziam, outras marcas não faziam. Mas com o passar do tempo, eu acho que vai crescendo o número de pessoas que vão fazendo aquilo que você está fazendo, né? Sim. Então, você diria que esse é seu diferencial? Você sempre testar coisas novas? Você tem algum outro? Sim, eu acho que talvez a linguagem abordada na página, eu tento trazer uma abordagem muito artística. Uhum. Eu super entendo quem tem uma linguagem super comercial, porque eu acho que no final você tem que pagar suas contas, entendeu? Sim. Não dá pra você ser conceitual sempre. Uhum. Eu também já tentei um pouco por esse lado comercial, mas acho que perde um pouco o que é a página, sabe? Eu acho que a página tem esse lado de arte, tem esse lado de informação, de uma forma palatável pra quem não tem tanto repertório assim, ou pra quem tá querendo buscar mais repertório. Uhum. Tanto que tem muita gente que segue a página que é tipo estudante de moda, estudante de jornalismo, de outras áreas que consome bastante a página pra ter essa linguagem talvez de forma mais refinada, sabe? Sim. E também o nome da página, ele vem de uma base do futebol, né? Uhum. Os conteúdos são do futebol, o público, a maioria do público é um público que acompanha bastante futebol, mas eu vejo bastante oportunidades em outros esportes também, né? Atualmente eu tento trazer mais basquete, tento trazer atletismo também, eu acho um esporte bem interessante para trazer, como eu fui do atletismo, assim. Eu acho um esporte bem interessante. Outro esporte que eu acho bacana, que tem um crescimento bacana, é esportes a motor, agora com a Fórmula 1 e tudo mais, mas eu acho que tem outras modalidades ali dentro de esportes a motor que seja interessante de trabalhar. Da hora. Eu acho interessante trazer esse refino, porque no final a Block também é um veículo de difusão, né? Uhum. Então eu acho interessante não ficar preso só em futebol, 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 futebol. Por mais que isso traga mais público, tenha um engajamento, sei lá, 10 vezes maior que qualquer outro conteúdo de esporte que suba na página, ou até quando eu vou cobrir algum evento de moda que não tenha tanto a ver com o esporte, sim, mas a Block é moda e esporte. Futebol sempre traz um público maior, mas eu acho interessante trazer diferentes olhares, sabe? Sim. Eu tava pensando aqui, você tava citando, né, basquete, atletismo, e eu pensei no tênis, né? Porque eu acho que o tênis também tem uma veia muito forte, assim, né, de ter um impacto na moda ali, Sim. né, uma certa influência. Você já trouxe esse assunto ou ainda não? Sim, eu já trouxe tênis. Legal. Eu já fiz alguns conteúdos falando sobre look, sobre questão histórica. Uhum. Inclusive, eu acho que tênis é o segundo esporte que eu mais abordei, não só na página, mas também em outras páginas que eu pude fazer algum conteúdo colaborativo ali. A minha questão, na verdade, é que eu gosto bastante de trazer esportes populares, né? Tá. Tipo, basquete, futebol são esportes Uhum. coletivos e esportes mais acessíveis pro público geral. Sim, com certeza. Para Bem mais assistir, acessível que o tênis. mais acessível. E eu também gosto bastante de trazer esportes que tenham uma força, não uma força, mas esportes que tenham uma representatividade na América Latina, assim. Eu acho que Uhum. eu gosto, por exemplo, futebol, eu gosto muito de trazer futebol latino, sabe? Tipo, do México para baixo. Eu acho locais importantíssimos para abordar. Eu acho que tem poucas referências, às vezes são conteúdos mais complicados, Uhum. mas acho muito legal. No basquete também, eu, eu faço abordagem tipo do NBB, da Liga Brasileira de Basquete e tudo Da mais, hora. porque é o basquete brasileiro. Eu acho legal trazer conteúdo nacional para pessoa nacional e também cultural assim, né? Uhum. Da cultura latino-americana pro público, que é o público brasileiro, entendeu? Sim. Tem outro peso, né? Bem legal isso. Exatamente. E por mais que o tênis também tenha essa linguagem, como eu falei, não é um esporte tão acessível assim. É mais elitizado também, né? É mais elitizado e a Block, por mais que ela tenha um conceito, eu tento trazer um conceito pro público geral. Uhum. Não precisa ser Tá. algo super, super conceitual, mas precisa ser algo que traga uma estética, mas que o público geral consiga, como eu posso falar,
consiga traduzir aquilo e entender aquele conteúdo. Legal. Ver uma beleza naquele conteúdo, achar um conteúdo bacana, entendeu? Uhum. Desde o profissional, desde o estudante, até o pessoal que não entende diretamente daquilo. Eu curto bastante isso. Eu acho que também eu com os meus projetos, assim, principalmente até com esse aqui, eu gosto dessa coisa de trazer o público que está querendo saber, mas ainda não sabe mais próximo. Porque eu acho que como eu não sou formada em moda na graduação, né, eu fui só na pós-graduação, eu acho que eu me sentia talvez muito distante, né, do mundo da moda. E de certa forma eu achava que assim, bom, como que eu vou entrar? Não faz sentido, né? Tô realmente muito distante, não é meu mundo. Eu achava aquela coisa muito fechada. Então eu gosto dessa coisa de democratizar a informação, sabe? De levar para pessoas que gostariam de estar ali e ter esse contato, mas que hoje talvez não consigam, né? Então eu acho isso muito bacana, de aproximar mais e não ficar num patamar de, eu tô aqui, eu sou não me toque, mas de levar mais pro público geral mesmo, porque a galera no geral até curte, só que às vezes se acha talvez não pertencente, né, àquele assunto. Enfim. E aí eu ia te perguntar o seguinte, você faz a produção de conteúdo hoje para Africanize e também faz para Bloque. Quais são as maiores diferenças que você vê na produção de conteúdo para essas duas páginas, né? Você acha que uma talvez seja muito mais difícil, ou enfim, mais desafiadora por alguma razão? Eu acho que na Africanize é mais desafiador. Como eu falei, lá é um ótimo lugar para trabalhar, um ambiente de trabalho incrível, assim. Não tem uma pressão de, você tem que fazer um conteúdo super engajado e tal. É claro que é sempre bom ter um engajamento, mas não tem essa pressão em cima que te deixe com o psicológico afetado, assim. Aham, legal. Mas por eu abordar lá, tipo, outros temas diferentes, que são temas que eu gosto e acompanho, mas eu não tenho familiaridade em escrever, acaba que eu sinto um pouco mais de desafio. Tá. E por ser uma página, tipo, 100 vezes, 1000 vezes maior que a minha, e ser uma página que já tem 10 anos, quase 10 anos ou mais de 10 anos de história, tem uma linha ali de trabalho, entendeu? Que tem que ser respeitada, que faz ser a página ser o que ela é, né? Que legal. E também é um público diferente, né? Querendo ou não, é outra linguagem. E a Bloque, no final, é minha página, né? Se eu querer experimentar algo e não der certo, paciência. No próximo melhor. É sua, legal. Entendeu? Sim. Faz total sentido. Então, Will, a gente falou bastante, assim, sobre a sua carreira, né, e tal. Mas agora eu queria saber um pouco mais a sua opinião sobre alguns assuntos relacionados à moda, né? E aí, eu queria te perguntar, na sua visão, como que você acha que a moda esportiva, ela se cruza com identidade e cultura? Na minha opinião, esse cruzamento ele acontece na materialização da moda. Porque se você trazer num cenário sul-americano assim, ou até no Brasil mais localizado, o esporte, principalmente futebol, é uma religião, né? Assim, apesar de ter um movimento recente de clubes de futebol, associações esportivas virarem empresa, para muitos torcedores aquilo é a vida dele, sabe? O humor dele depende de um resultado de jogo, entendeu? A semana dele depende disso, o rendimento dele no trabalho depende disso. Às vezes ele passa a semana pensando no jogo da semana. Então tem um significado muito, muito maior do que apenas esporte. E creio que a moda entra dentro desse conceito de esporte como uma difusora artística e materialista da história de um clube, de uma cultura. Não apenas falando de uma camisa de time oficial, mas às vezes tipo uma camisa de uma torcida organizada, um boné, qualquer peça de vestuário. Ele é uma materialização e ele carrega uma história. Porque da mesma forma que tem uma camisa que eu comprei quando eu viajei, também vai ter a camisa que o cara ganhou há 15 anos atrás do pai que faleceu. Entendeu? Que ele usa todo jogo, que é uma camiseta da sorte. Então tem um peso maior. E eu acho isso muito interessante que, na minha visão, é isso que difere muito da moda, de outros nichos da moda, para o nicho esportivo voltado exclusivamente pro futebol. É esse peso a mais que carrega, entendeu? Sim. Essa história que carrega, porque no final faz disso cada peça única, assim. Esse apego e essa história quase
fazendo um comparativo assim mais chucro, Uhum. igual uma obra de arte, entendeu? Uhum. Que o valor da obra de arte não é a qualidade da imagem ou a estética, e sim por onde passou, na mão de quem passou, quem usou. Uhum. E eu acho que a camiseta para cada torcedor tem um pouco desse peso. Às vezes a camisa é bonita, mas às vezes tem uma camiseta que não é tão bonita, mas foi do meu pai. Sim, Eu dei essa camiseta pro meu filho. Eu tenho essa camiseta há 15 anos, sim. entendeu? Pô, que legal sua resposta. É porque você foi falando e eu fui lembrando de vários casos, assim, né? Do Augusto, do meu pai e tal, que são pessoas que gostam muito do futebol, que se importam ali com o time e tem essa história mesmo, né? E fora amigos, familiares, que eu também sei que curtem e tal. E é exatamente isso que você falou. E eu queria te perguntar, na sua opinião, você acha que tem diferença entre as gerações? Eu acho que no final a paixão continua sendo paixão independente da forma que você externa isso, entendeu? Uhum, Talvez mude a intensidade, uma pessoa tenha mais paixão do que outras. Mas eu acho interessante a diferença de comportamento de externalização uhum, desse sentimento, sabe? Eu acho que um público jovem, ele, ainda mais com redes sociais e tal, eu acho que tem uma integração muito maior, entende? sim. E também, até com a melhoria, tipo, streaming, Uhum, YouTube, fica muito melhor. Eu acho que tem uma aderência muito maior de torcedores, entendeu? uhum, Eu acho que essa questão é bem importante, tanto para a instituição em si, para continuar crescendo e continuar construindo uma história, sim. quanto para o torcedor ficar pegado. Porque assim, eu particularmente não sou um cara fanático, Uhum, eu já fui, hoje eu não sou, porque, enfim, você vai trabalhando, você vai indo em outros clubes, usando camisa de outro time, trabalhando, e você vai aprendendo a apreciar tudo como um todo. Mas uhum. eu acho interessante observar a paixão de cada um com o clube, sabe? É algo que não dá pra explicar, só quem sente sabe, né? Uhum, sim, legal. Você estava comentando, eu fiquei curiosa. Não sei se você quer responder, mas qual time você Eu torce? prefiro não falar. Tá bom. Às vezes eu falo um time diferente pra cada pessoa. Sério? É, aí Então, na minha cabeça, eu acho que a gente já conversou sobre isso já. na pós, e eu acho que eu sei a resposta. Acho que sabe. Só que eu não sei se eu sei a resposta verdadeira, porque você tá falando que você fala pra cada Não, pessoa. pra Você falou, você eu falei você mesmo, falou, falei. tá, então eu acho que eu sei. Tá bom. E aí, falando também agora, continuando somente sobre sua opinião, o que, que você acha mesmo? É, como que você vê as tendências agora, essas tendências atuais, né? Você fala sobre essas tendências na sua página, você consome, enfim, quais tendências você acha que está mais, se você consome, né? Que está mais em alta agora para 2025? Eu não sou um cara que acompanha muito tendências. Uhum, Eu, desde que eu comecei a estudar moda, pra mim, moda é muito. Moda é comportamento. E eu sempre tive pra mim que o importante é a pessoa se vestir da forma que ela se sinta bem. Todo mundo, quando conhece alguém que trabalha com moda ou já teve um pé na moda, pergunta: ai, você vai me julgar? Sabe? uhum. Tipo, Fica com receio, né? acha que você é do esquadrão da moda, sabe? Sim. E assim, pra mim o importante é você se vestir bem. Eu acho que é muito mais sobre postura, sobre comportamento do que sobre a roupa em si. Eu acho que se você veste uma roupa X, que você acha que você se veste, você tá bem com essa, você acha bonito ou bonita com ela, entra no personagem ali, no estilo e manda bala que tá bom, entendeu? É o que Eu importa. acho que é muito mais sobre isso. Uhum, E sobre essa questão da página, o conteúdo da página é muito mais histórico e muito particular da página. Eu não me atento muito a tendências para produzir qualquer coisa autoral da página. tá. Eu trago o que eu visualizo na minha cabeça e as referências que eu tenho. Uhum, É claro que eu acompanho coisas novas, mas eu gosto de trazer referências um pouco mais passadas ou coisas que não sejam tão do mainstream. uhum. Para também, além de ser uma difusora, a Block também possa ter uma linguagem própria da Block. De quando a pessoa vê, saber, ó, é deles, entendeu? Sim, legal. E tem alguma coisa que você gostaria de ver mais hoje na moda atual? Que você sente falta? Eu tenho. Eu gostaria que a moda fosse um pouco mais popular. É que assim, falar de moda em um todo é muito amplo. Porque pra mim tudo é moda.
sei lá, a roupa que você usa pra lavar a sua casa quando você tá de chinelo, short, camiseta velha, aquilo é moda, entendeu? Em algum momento Uhum, aquela camiseta que você vai colocar pra fazer de pano de chão já foi tendência, entendeu? uhum. Pra mim tudo é moda, depende da roupa que você usa, você tá usando moda, então... Mas falar sobre moda em um todo muito amplo, mas eu acho que falta alcançar mais pessoas. Eu acho, eu acompanhando rede social, acompanho muito o TikTok, né? Eu acho que é uma rede social incrível para você conseguir repertório de uma forma rápida, assim. Uhum. É muito vídeo, curto e tal, às vezes você acha algumas coisas bem interessantes. E eu vejo que tem muitas pessoas que gostam de moda, se esforçam para se vestir bem, para criar um estilo próprio, eu admiro muito isso. E eu sinto que essas pessoas têm muito anseio para, tipo, chegar ou consumir mais veículos especializados ou chegar até alguns canais de mídias mais nichados. E tem esses canais, mas eu acho que ainda falta uma popularização maior. Mas eu acho que isso é questão de tempo também. Uhum. Além de passar pelas próprias marcas, eu acho que também passa pelo público, entendeu? Conforme o público vai buscando, o público vai achando, entende? Legal. E aí você comentou sobre conteúdos que você vê no TikTok. Quais são esses conteúdos que você acaba consumindo e que você recomenda para o pessoal ver? Pô, eu vejo de tudo. Eu juro por Deus, eu vejo de tudo. Eu vejo, tipo, sei lá, desde o Rodrigo apresentador, assim, até, tipo, edit do Mbappé, assim, do Bellingham e do Vinícius Júnior. Eu acompanho de tudo. Sim, Até eu gosto bastante de repertório. Então eu gosto de ver tudo. Eu acho que tudo dá pra pegar um pouquinho, sabe? para aproveitar. Eu acho que essa é a graça, Uhum. sabe? Eu acho que se você. Eu acho legal quem assume uma personalidade X, eu não consigo. Eu gosto de pegar. Ser um pouco fragmentado, um pouco nessa. Eu acho que o repertório ele aumenta também, né? Quando você vê coisas diferentes, de nichos diferentes. Porque se você ficar sempre no mesmo nicho, eu acho que você vai começar a ver sempre as mesmas coisas. Você vai ficar numa bolha. Eu acho que quando você abre o leque também, eu acho que você consegue trazer ideias legais de outras áreas para sua área. Sim, exatamente. Por isso que eu comento, assim, música também, eu acompanho tudo quanto é tipo de música. Eu acho que, assim, quando alguma coisa é boa, ela é boa independente do nicho, entendeu? Uhum, Então, às vezes é um nicho que você não acompanha muito, mas vai ter coisa boa ali, entendeu? sim. Eu acho que passa mais pela questão de você entender como que funciona o comportamento dentro daquele segmento, sabe? Legal. E aí, pra gente então fechar, eu queria ver com você se você tem alguma dica, alguma coisa para comentar com quem está começando, ou até mesmo quem já está no mercado, né? Algo que você possa ajudar ali mesmo os profissionais ali no dia a dia, alguma coisa que ali de repente deu muito certo para você, que faz sentido, né? O que você indicaria para as pessoas? Creio que para quem tá começando, é, vai fundo no conteúdo. Se o conteúdo é bom, ele vai dar retorno, saiba disso. Às vezes é complicado, existe muito essa questão de comparação. Às vezes tá fazendo o seu, você vai mapear o concorrente ali, você vê que, pô, tá crescendo muito, eu tô fazendo o meu e não tá indo. Calma que vai acontecer, o conteúdo é bom, vai vir gente que acompanha. Pode ser um público modesto, mas vai ser um público fiel. Uhum. Bota fé que vai funcionar. Tem ideias também, não se feche só um nicho e tal. Saiba aprender, procurar referências, consumir também é importante. E confiar no processo, né? Demora. Uhum. Tem exceções de gente que produz o conteúdo, começou algum projeto e estoura em um mês. Que é tipo 1% da galera. E tem galera que tá 10, 15 anos na luta. Sim. E é isso, entendeu? Faz parte. Procura dar cara, não tem medo de receber ou não. Às vezes você recebe. Tem pessoas que recebem não e recebem mal. Mas não faz parte, entendeu? Se não tem problema, segue pro próximo. Às vezes a pessoa que te deu não hoje, mais na frente vai te procurar. Faz parte, Sim. é tudo sobre negócio. Você tem a sua ideia, se sua ideia é boa e rentável, ela vai render. Às vezes sua ideia é boa, mas não é rentável. Vai aparecer alguém que vai querer fazer aquela ideia ser rentável. Então tem que dar as caras, entendeu? Vai pra frente e já Sim. era. Eu percebo que às vezes você tem uma ideia que você fala para uma pessoa, essa pessoa detesta, e você fala para outra que ama, né? Sim, Então não é uma regra, né? A gente tem que ir tentando. exatamente. Tem que. Assim, você vai achar seu público. Vai Uhum. ter gente que vai gostar, entendeu? Sim.
vai ter gente que vai gostar. E se você quer fazer um projeto que seja muito diferente, só faz, entendeu? Uhum. Comparação é complicado, É, mas faz o seu que dá certo, confia. legal. Nossa, Will, eu acho que o papo foi muito proveitoso, assim, não, você falou umas coisas muito legais, assim, tô muito feliz de ter te convidado, de você ter aceitado e a gente ter batido esse papo hoje, acho que foi muito rico, tem muita informação aí legal, né, e agradeço demais a sua participação, obrigada mesmo por ter topado. Não, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de receber sua mensagem. Que legal. Eu gosto de falar pra caramba, então foi, pô, vai ser muito legal. A gente já conversava muito. Já, sempre. Então, quando a gente conversava sempre papo, eu falei, vai ser só um papo, só que agora vai ser gravado. Eu acho que você foi meu primeiro amigo ali na pós, né? A gente já, Foi. de cara assim, já bateu ali o As santo, ideias. né? As ideias e tal, e a gente sempre desenrolava pra caramba. Não, exato, sempre, até nos eventos quando a gente se cruza ali. Sim. Apesar da correria, sempre rola uns 5 minutos de papo franco ali, né? Na correria, lá, 5 minutos. Exatamente, exatamente. Mas brigadão, viu, Will? Obrigada mesmo. E pra quem tá assistindo, obrigada se você ficou até o final. E espero que vocês acompanhem os próximos episódios. Até mais. Até.